Bom dia a todos. Enquanto os nossos irmãos entram, fiquemos aqui a harmonizar nossos pensamentos, ouvindo essa música agradável. Bom dia. Esse domingo ventilado do mês de setembro. Hoje nós teremos uma conversa bacana, né? Assim, mas de forma muito responsável, a respeito dessa temática bem importante, principalmente nesse mês de setembro, que o mundo se volta para uma reflexão de extrema importância, que é sobre o suicídio. Olá, bom dia a todos. Bom dia, querida, tudo bem? Fico muito feliz em nome dessa casa, do Centro Espírita Nosso Lar. Nós estamos aqui hoje, nessa manhã de domingo, dia 13 de setembro, para conversarmos a respeito de uma temática de extrema importância, que todos nós precisamos realmente nos voltar. A ciência espírita, assim também como a ciência humana, ela se volta para esta reflexão, porque o mundo hoje pede socorro. Mas o mundo que aqui falo, que me refiro, é o universo mental. O Brasil é o quinto país do mundo classificado, infelizmente, né, entre os cinco, como um país que tem a saúde mental mais fragilizada. Nós somos o quinto país do mundo com índice de depressão e o primeiro país do mundo em ansiedade. Então é importante que nós todos façamos essa reflexão para que nós trabalhemos não somente para auxiliar aqueles que estão à nossa volta, mas também para ficarmos vigilantes com os nossos sentimentos. A doutrina espírita, essa doutrina esclarecedora, que é o que nos sustenta, porque todos nós passamos por dificuldades, mas nem todos conseguem lidar com essas dificuldades de modo equilibrado. E o desespero muitas vezes toma conta do seu ser. Mas antes de nós conversarmos sobre isso, nós faremos a nossa prece inicial, ok? Então eu convido a todos que estão presentes e aqueles que ainda assistirão, no momento mais oportuno, que nós, nesse momento, fechemos os nossos olhos, não como uma forma ritualista, mas para que melhor nós sintamos as palavras que aqui serão colocadas como instrumentos de preparação para o assunto que aqui será discutido. Então peço a todos vocês, assim como eu farei, que nós fechemos os nossos olhos, ok? Então fechemos os nossos olhos, meus irmãos, neste momento, para essa breve reflexão do Evangelho, hoje com a temática sobre
loucura e suicídio, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, que todos nós respiremos com tranquilidade, expulsemos dos nossos corações as nossas inquietudes e que neste momento a presença do Cristo esteja em nossa casa mental. Que Deus, que Cristo, que a Virgem Maria, que os benfeitores da luz, do amor e da bondade possam guiar os nossos passos, os nossos sentimentos e nos momentos das nossas inquietações, que nós lancemos o nosso olhar para o alto e busquemos o apoio, a fé que tantas vezes nos falta, porque ainda somos como São Tomé. Precisamos ver para crer. Mas que a nossa fé seja nutrida de forma madura através dos esclarecimentos da doutrina espírita e que os nossos mentores de luz estejam sempre conosco, mas acima de tudo, que nós possamos dar acesso a essa voz amiga que deseja o nosso bem e o nosso progresso. Que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine e nos abençoe hoje, amanhã e para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos nós, meus queridos irmãos. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos parece um pouco contraditório quando Jesus nos traz essa colocação, essa proposta, que nós devemos nos sentir ditosos, bem-aventurados por termos a oportunidade de sofrer. E sofrimento é algo que nós, seres humanos, nós espíritos encarnados, nós temos muita dificuldade de aceitar as nossas dores. Porque quando nós olhamos somente o momento aqui e agora, e as nossas inquietações não têm ali nenhuma compreensão, ou seja, nenhuma lógica no aqui e agora, nós muitas vezes nos sentimos ali à mercê da vida. E aquele ser que nos é apresentado desde muito cedo, que é o Deus, nosso Pai, ele perde a sua configuração, a sua essência para uma visão infantil. Porque não eleva o pensamento para o amanhã, mas também não traz uma compreensão do passado. E aí que a doutrina espírita nos traz essa coerência de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu devo ir. Essa proposta metodológica que a doutrina espírita nos oferece para que isso seja uma sustentação para a nossa fé e, consequentemente, a nossa postura diante do mundo é de uma resignação. É de uma aceitação que não está no campo da inércia, mas a aceitação que nos coloca na posição de eu compreendo o porquê. Eu aceito porque entendo o teu amor. E que teu amor não é uma discordância dessa lei mais pura, como muitas vezes nós, seres humanos, exercitamos, ou seja, demonstramos o nosso amor através da punição. Alguns dizem que amam, porém punem. Isso não é amor. O amor divino é o amor que liberta para que este indivíduo construa o seu próprio caminho. Mas como disse Paulo de Tarso, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Esta percepção nos coloca dentro de uma dimensão de que eu posso. Tudo eu posso, mas nem tudo é saudável para o meu desenvolvimento espiritual, o meu desenvolvimento moral. Dentro dessa esfera em que nós fomos, dentro deste movimento do mundo materialista, em que nós fomos inseridos por uma necessidade evolutiva, mas não no sentido de que sejam ali colocadas essas situações do mundo material para que nós venhamos a tombar, de forma alguma.
Nenhum pai oferece recursos para um filho para que ele venha a tombar. Mas o tombo é um comportamento, ou seja, é uma consequência de algo em que o indivíduo escolheu pelo fato de ter feito mau uso dos instrumentos que lhe foram confiados. O sofrimento é uma consequência de uma ação anteriormente praticada. Dentro dessa perspectiva atual, material, desprendidos dessa visão espiritual da vida, o que é que o indivíduo tem? Se nós não somos nutridos por essa perspectiva espiritualista de onde eu vim, quem sou e para onde vou, se eu não tenho essa sustentação, a possibilidade de falência é enorme. Por quê? Porque eu não compreendo os motivos do meu sofrimento. Eu não tenho ali base nenhuma, se eu tenho a visão somente do aqui e agora, para justificar os motivos pelos quais eu estou sofrendo. E isso leva o indivíduo a perder a esperança, a perder o vínculo com a vida. Por que eu estou sofrendo? Por que que tantos outros ali sorriem, são felizes, têm abundância, e por que que eu estou nessa condição? Essa perda de vínculo, não porque Deus assim o quis, mas porque o espírito, que é dotado de uma liberdade, ele assim escolheu. Por trás desse comportamento, dessa visão imatura da vida, estão algumas raízes que todos nós já sabemos, porém é necessário que nós sempre relembremos para que dê sentido à reflexão. O nosso orgulho, que nos impede de percebermos a vida como ela é. O que nos coloca na posição, muitas vezes, de vítimas da vida. Porque eu não me sinto merecedor daquele sofrimento. Também aliado a essa visão do ontem. Se eu não tiver essa visão de onde eu vim, qual a minha origem espiritual, eu terei dificuldade de administrar aquilo que eu vivo hoje. Mas o orgulho, ele é um tapa-olho, digamos assim. Ele nos impede de vermos as possibilidades que estão à nossa frente, porque coloca o indivíduo numa posição de eu sou vítima. Olha como eu sou coitado. Ele não tem ali, por esse processo de vivência extremada na matéria, não estou aqui a falar que a matéria é algo ruim. Pelo contrário. Deus, sendo soberanamente bom e justo, não ofereceria instrumentos para que esses instrumentos fossem queda para o seu filho. É lógico compreender desse modo, porque nós que somos espíritos imperfeitos, nós desejamos o melhor para os nossos filhos. Mas a escolha é sempre do filho, quando o pai tem a convicção de que ele ofereceu o seu melhor. Então, o orgulho nos coloca nessa posição de que eu não sou merecedor desse sofrimento. Mas aliado a essa ignorância, a esse elo dessa herança espiritual, que o espírito se desprende por resistir a essa verdade. Porque o conhecimento é dado a todos, o sol nasce para todos. Porém, alguns dizem, nossa, que calorzinho bacana. Outros lastimam porque está fazendo muito calor. Então, a experiência dependerá da visão que o indivíduo tem da própria vida. Então, um aspecto que nós vemos dentro do comportamento depressivo é um comportamento de não aceitação da própria existência. Ele nega a existência
ele compara a sua existência aos demais espíritos, ou seja, os demais seres. Espíritos é a visão espírita, né? Aos demais seres. E ali nessa comparação, tem uma tendência o indivíduo a se sentir o quê? Se sentir pequeno diante do outro. E esse vínculo ele vai se quebrando porque ele se sente sem esperança. A sua fé, que já não é muito forte, ou seja, já não tem uma sustentação, porque isso não foi no. Porque o que é a fé? A fé é o doar-me, é o entregar-me de todo aquilo que eu não conheço. Porém, eu confio nesses braços que me acolhem. É semelhante a uma criança que se lança aos braços de um pai, porque sabe que ele vai acolher. Assim é a nossa relação de fé com o nosso pai. É a relação de fé com o nosso pai. É ter a certeza de que, apesar das dores que aqui eu vivo, que aqui eu experimento, tudo tem um fim. Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, porque o fato dele ser Chico Xavier não significa que ele não tenha tido as suas inquietações, as suas interrogações diante da própria vida. Mas ele tinha a oportunidade de ter um mentor bem próximo a ele e muito vigilante. E a cada deslize de pensamento ou sentimento, ele se apresentava para Chico Xavier. E em uma de suas inquietações, ele perguntou para Chico: o que você sente? Por que você está assim? Mas você não vê, eu estou sofrendo. Chico, tudo passa. Tudo na vida passa. Mas essas palavras, para uma pessoa que não tem uma vinculação, que não tem um sentimento de fé e uma confiança no futuro, soa como um descaso. Soa como você não me ama. Você está banalizando o meu sofrimento. Mas essa visão é fruto de uma maturidade espiritual que é adquirida pela experiência na própria vida. Experiências essas que têm altos e baixos, que têm dores, mas também têm alegrias. Mas compreender que nessa existência é necessário que nós tenhamos esses contrapontos para que nós possamos valorizar a própria existência. Se nós não tivéssemos o sofrimento, como poderíamos avaliar a felicidade? Qual seria o nosso ponto de referência? Nós não teríamos. Mas para a pessoa que está em processo de adoecimento, ela não tem essa compreensão. A depressão, ela tem suas causas também de ordem fisiológica, de ordens espirituais, porque o indivíduo, ele é herdeiro dele mesmo. Ele traz essa bagagem de existências anteriores e que a sua psique está impregnada desse pessimismo, mas também de um sentimento de culpa. O indivíduo, além dele ter um comportamento de pouca fé, mas a fé nós compreendemos que é não somente o acreditar, mas é essa relação direta com esse ser divino, esse ser maior. Deus não deixará de existir porque eu não acredito em sua existência. Essa relação não funciona. Assim, por mais que eu tape as minhas narinas, o ar à minha volta continuará a existir. Porque a existência dele independe do meu comportamento. Porém, a escolha de tapar o meu nariz é minha.
e eu terei que experimentar as consequências de minhas escolhas. Então, o indivíduo que nasce, porque assim, vamos explicar algumas coisas. A depressão na visão espírita. E na visão também material. Algumas pessoas, elas são ali portadoras de depressão grave. A depressão, ela tem o seu coeficiente fisiológico, onde há uma alteração bioquímica neuronal. Então, há um mau funcionamento do cérebro, em que, consequentemente, esses hormônios em mau funcionamento, com uma desordem de funcionamento, terá no corpo físico toda uma relação direta. Mas nós, na visão espírita, nós sabemos que o corpo físico é apenas o receptor de um comando espiritual. E o comando espiritual é a nossa psique. Porque o espírito é que direciona o funcionamento do corpo físico. As doenças morais, trazendo para que nós façamos essa analogia de doença física no sentido, por exemplo, de um câncer. Nós sabemos que o câncer é só um parêntese. Muitas vezes nós trazemos essa bagagem. Outras são a consequência de maus hábitos que, aliado a sentimentos nutridos ou reprimidos, armazenados de forma distorcida, essa energia ela condensa em alguns chakras, que são os nossos pontos de energia do corpo e que nos ligam ao espírito. E esse espírito, ele se relaciona diretamente com o nosso corpo físico. Então, se há uma desordem energética, emocional, moral, o corpo físico vai receber toda essa influenciação. Então, na ordem psíquica, também é do mesmo modo. Se há uma alteração, se eu já trago essa bagagem de outras existências, por comportamentos pessimistas, por muitas vezes terem ali uma herança de comportamento em vidas anteriores, se é herança, lógico, né? De comportamentos, inclusive, suicidas, eu trago essa impregnação energética, que nessa existência eu preciso diluir, que eu preciso administrar para não mais tombar nesse aspecto. Então, essa impregnação energética, porque o nosso espírito, ele organiza o perispírito, que é, vamos dizer assim, um meio entre espírito e corpo físico, o meu perispírito, que está desorganizado por uma bagagem espiritual, e essa bagagem são frutos das minhas existências. Eu conduzirei a formação e organização celular do meu corpo físico. Se existe uma alteração psíquica, uma desordem emocional, eu trarei essa desordem para o campo físico também. Então, nesse momento, nós percebemos que doenças psiquiátricas, em que a depressão é uma delas, ela existe sim um coeficiente espiritual, mas dependendo da minha conduta no aqui e agora, buscando nutrir-me de bons pensamentos, porque o sofrimento é inerente ao espírito em prova, que somos todos nós. Nenhum de nós nessa existência passará por ela sem experimentar a dor, mas também experimentará muitos momentos felizes. Mas que a nossa visão dependerá dos óculos que nós colocamos. Ou um óculos todo arranhado, ou um óculos com lentes novas. Essas lentes novas, elas são, ou seja, o resultado de um polimento, fazendo uma analogia, da forma como eu vejo a vida, da forma como eu nutro os meus sentimentos,
porque tudo depende da escolha que o espírito faz. Nós podemos até trazer essa carga genética, ou seja, essa carga espiritual. Mas dependendo do meu comportamento na matéria, eu posso vir a diluir pouco a pouco ou suavizar as impregnações dessa psique que anteriormente eu vivi. Mas se eu trago aqui, tenho essa carga espiritual, essa carga genética, vamos dizer assim, mas eu sou descuidado, não nutro esses sentimentos positivos, armazeno os sentimentos negativos, me coloco como vítima de tudo na vida. Não me percebo como ali a pessoa que constrói a minha estrada, mas que eu me coloco na posição de que eu sofro porque os outros me fazem sofrer. Eu me distancio da responsabilidade que eu tenho comigo e, consequentemente, eu amplio as minhas provas. O suicídio é uma consequência não simplesmente de, eu não quero mais viver porque eu cansei dessa vida. Não é somente isso. É muito complexo. Porém, se eu sou nutrido no ambiente familiar e social em que o ter é a única possibilidade de eu ser no mundo, se eu deixo de ter, eu deixo de ser. Então, a gente precisa também perceber na forma como nós estamos educando essas crianças. Porque o excesso de proteção, o excesso de concessões também, quando não há ali valores que são nutridos, que nós não oferecemos a essas crianças, elas não terão imunidade emocional para lidar com a vida real. E a tendência é esse indivíduo vir a tombar. Então é necessário que nós percebamos que dentro da esfera espiritual, das leis espirituais, onde no Livro dos Espíritos, na questão 943, se eu não estou enganada, até a questão 960 e alguma coisa, ele fala sobre o suicídio direto, sobre o suicídio indireto, o suicídio consciente e o suicídio inconsciente. As consequências em torno do suicídio dependerá da intenção que o indivíduo tem. Como assim, Priscila? Bom, deixa eu ver que horas são, porque só são 30 minutos, né? Do que o indivíduo tem. A intenção do indivíduo frente à escolha. E que os espíritos trazem a Allan Kardec toda essa diferenciação, porque todo suicídio é sim uma infração contra a lei maior. A lei do amor, que a lei do amor, eu preciso me amar. Então, furtar o direito de viver é furtar-se o direito de construir novas possibilidades e, consequentemente, a minha felicidade. Então, se eu corrompo esse caminho, eu estou ali construindo obstáculos maiores para a minha evolução espiritual. Mas há casos em que o suicídio consciente, por exemplo, porque tem o consciente e o inconsciente. O inconsciente, como aqui colocou no Livro dos Espíritos, o que se pensar daquela mulher que se lança em cima do corpo do seu marido e toca fogo. É suicídio? Como será as provas para esse espírito desencarnado dessa forma? E aí os espíritos respondem que Deus, na sua benevolência, ele compreende e entende a intenção do espírito. Porque a intenção dela não era furtar-se a vida, mas é algo que é cultural. E que essa responsabilidade não é dela. Porque foi assim que ela foi ensinada. Então existe a ignorância.
porque é algo ritualista. Então, o peso dessa responsabilidade será tirado dos ombros dela, não no sentido de ela vai ter que experimentar as provas pela retirada da própria vida. Porém, é diferente de um suicídio consciente, em que eu planejo esse suicídio e me roubo o direito de existir, em que somente Deus tem o direito de definir a minha vinda e a minha partida. Porque nesse percurso está a oportunidade de aprendizado para o desenvolvimento das minhas habilidades espirituais e morais. O que se pensar daquele espírito que sacrifica a própria vida para defender, por exemplo, seus filhos? Como eu disse, tudo depende da intenção. E em casos de loucura, qual será a consequência para esse espírito? Do mesmo modo, será suavizada, porque ele não está consciente do ato. Porque há relatos no campo espiritual de quem tem a capacidade dessa comunicação com os espíritos desencarnados. Quem já participou de mesa mediúnica sabe bem disso. E eu já tive a experiência de participar da doutrinação dos espíritos que ali eram trazidos para serem ajudados. E numa dessas comunicações, em que nós estávamos ali a ajudar alguns espíritos, inclusive eu como psicóloga, um deles se comunicou diretamente comigo dizendo assim: você vai me pagar, porque você está se metendo onde não precisa, onde você não deve se meter. Ela é minha. Então, ali existe uma teia espiritual para enlouquecimento da sua presa. Porque as obsessões, em muitos casos de, sabe assim, de ideação suicida, essa é a palavra mais adequada, essas pessoas são vítimas, sim, de seus perseguidores do passado. Por isso que esse indivíduo precisa ser cuidado não somente no campo material, mas também no campo espiritual. Porque existem forças que ali interferem diretamente na coerência do pensamento do espírito. Então, é necessário que nossa abordagem diante do acolhimento de pessoas com ideação suicida, o primeiro passo é não julgar. É não banalizar esses sentimentos, porque a dor é real. Ela pode parecer aos teus olhos, na visão de que, amiga, relaxa, para com isso, tudo isso vai passar. Mas esse indivíduo não tem essa maturidade nem a compreensão para ver desse modo. Então, o primeiro passo é o acolhimento, acolher. É simplesmente abraçar com o coração, sem julgamento. Depois dessa abordagem, é necessário que esse indivíduo seja encaminhado para profissionais que trabalhem diretamente com essa abordagem. Com esse tipo, né, ou seja, para trabalhar diretamente pessoas com depressão grave, que já não tem mais a esperança pela vida, porque não se acreditam. Lembra que eu falei que muitos trazem o sentimento de culpa? Pelos equívocos que cometeram no passado, no seu inconsciente estão impregnados, apesar do véu do esquecimento, que todos nós somos lançados ao mundo com essa proteção espiritual para nós não enlouquecermos diante da existência. Isso é bondade de Deus. Mas no nosso inconsciente, nós trazemos essas lembranças, mas que estão adormecidas. Mas nós trazemos as culpas,
e, consequentemente, um processo de autocondenação em que o indivíduo passa ali a se autopunir, a se autossabotar. Ele é o seu grande carrasco no aspecto psíquico. Então, facilmente ele se torna ali visível aos seus perseguidores, porque ele vibra igual. Então, nesse comportamento, ele passa a ter ali atitudes, ou seja, nesse comportamento de autopunição, ele constrói caminhos que comprovem a sua incapacidade e o seu não merecimento diante da felicidade. Então, é necessário que se haja, que se tenha um tratamento psicoterápico. Não é porque eu sou psicóloga, não estou fazendo propaganda da psicologia em si, mas dos instrumentos que nós dispomos para auxiliar o indivíduo. Então, é necessário que ele tenha acesso a esse serviço, seja público ou privado, para que essas crenças sejam quebradas e sejam substituídas. Não é um processo fácil, mas necessário para que ele possa vir a vincular-se com a vida, com as possibilidades de vida, não somente com a finitude, o fracasso e o sofrimento. É trazer o indivíduo para a vida real, com os pés no chão. No aspecto espiritual, é necessário que nós espíritas não tenhamos um comportamento de impor as nossas verdades, mas estimular esse indivíduo a buscar uma casa que ele possa se sentir bem. Mas a minha orientação é que nós tenhamos cuidado com isso. Por quê? Porque nós sabemos que algumas religiões, elas são extremamente castradoras, o que reforçam exatamente a visão que ele já tem de vida. Então ele vai estar substituindo um chicote de uma mão para outra mão. Mais ou menos assim. Mas o importante é que ele seja medicado, acolhido, que passe por um processo de intervenção psicológica para que haja toda uma mudança de crenças, mas também que tenha o suporte espiritual, mesmo que à distância. Acho que mês passado, juntamente com dois presidentes de duas casas que eu frequento, nós começamos a dar assistência a uma paciente minha, porque ela estava com problemas severos espirituais. E isso vinha comprometer a vinculação dela com a vida. Então, a ajuda foi feita totalmente ali, silenciosa, para que nós pudéssemos resgatar esse espírito de uma possibilidade, de uma falência diante da existência. Então, o amor, ele não tem barreiras. Basta que nós amemos. Queridos irmãos, eu sei que o tempo é curto e eu gosto de falar, mas nós já passamos 10 minutos do nosso tempo. Então, aqui, eu me despeço de vocês. Aqui só foi uma provocação para que nós possamos buscar mais informações. Deixa eu ver se é a minha internet. Não. Que nós possamos buscar mais informações, porque quanto mais informados nós formos, mais capacitados nós seremos para auxiliar, mas também para nos autoconhecer. Então, aqui nós finalizamos nosso encontro. Caso tenham dúvidas, por favor, mandem no Instagram do Centro Espírita Nosso Lar, e acredito que ela deve encaminhar para mim as perguntas e eu respondo para vocês, tá bom? E se eu não souber, eu também busco ajuda, tá bom? Então, façamos a nossa prece final de agradecimento, pedindo a Deus, a Cristo, aos nossos espíritos amigos que permaneçam conosco na nossa caminhada e que essa pleiade de espíritos protetores possam criar em torno do planeta Terra
essa proteção, essa energia necessária para que nós possamos sair dessas nossas provas mais fortalecidos, mais ainda conectados com Deus. Que a paz de Cristo nos abençoe e nos ilumine, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Amém.